Artistas e ditos movimentos sociais protocolaram nesta terça-feira na Câmara dos Deputados um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O documento de 133 páginas conta com o apoio de nomes como o cantor petista Chico Buarque, o ex-jogador Walter Casagrande, o músico Arrigo Barnabé, o economista Luiz Carlos Bresser Pereira e o padre esquerdista Júlio Lancelotti. Lideranças da CUT, do MTST e da União Nacional dos Estudantes também participam do ato. Numa extensa lista de supostos crimes de responsabilidade praticados por Bolsonaro, o pedido cita ataques contra a imprensa, direcionamento ideológico de recursos no setor audiovisual, má conduta na área ambiental e atuação falha do governo durante o combate ao coronavírus. A iniciativa solicita a suspensão das funções presidenciais de Jair Bolsonaro e que ele seja submetido ao julgamento de impeachment ao fim de que seja destituído do cargo e perca o direito de exercer funções públicas. Entretanto, há pouco, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que não é hora de pedir impeachment de Bolsonaro. Maia reforçou que uma crise política só iria aprofundar tudo o que o país já passou e tudo que ainda irá passar. E aí, Augusto, sua avaliação sobre esse pedido apresentado pelo grupo? Quantos são já, hein? São quantos pedidos? Já perdi as contas, eu vou dar uma olhada agora, mas são mais de 30. De 30 passou. Exatamente. São pedidos individuais agora. É o seguinte, eles querem... o PT jamais aceitou perder uma eleição, né? Repetindo. Eles perderam a eleição. O Fernando Henrique derrotou o Lula no primeiro turno, surrou nas urnas, no primeiro turno de 1994, e aí Fernando Henrique foi acusado de ter usado um engodo que se chamaria Plano Real para conseguir isso aí. Em 1998, o Lula disse que o Fernando Henrique usou a máquina do Estado para se reeleger também no primeiro turno, depois de outra surra eleitoral, e 20 dias depois da posse do Fernando Henrique, a segunda posse, 1º de janeiro de 99, lá estava o Tarso Genro, amigo de terroristas. Ele acha que o problema é o Fernando Henrique. Esse é perigoso. Não é perigoso o amigo dele, o Cesare Battisti, por exemplo, que ficava no Palácio quando ia visitá-lo lá no Rio Grande do Sul. Ele era governador. Então, você tem o PT que ele queria de novo, fora FHC, fora Temer, foi golpe. Agora Bolsonaro também. Eles não sabem perder uma eleição por um motivo muito simples. Primeiro, é um partido que consegue a primeira vez. Olha, eu passei a minha vida vendo a eleição. O primeiro país, o único partido que eu conheço que não comemora a própria vitória, mas a derrota do outro é o PT. O PT, quando ele ganha uma eleição, ele não fica festejando. Não é o torcedor do Flamengo que fica cantando lá e gritando Mengo e tal. Não, eles vão atrás do que seria o Vasco, Fluminense. Eles não são felizes, eles são condenados à infelicidade, né? Eles têm a vocação da infelicidade. Então eles fazem isso. E quando eles tinham uma pesquisa, esse episódio é clássico, quando descobriram, segundo a pesquisa, né, que apenas 5% dos brasileiros, ou 4%, consideravam o governo Lula ruim ou péssimo, eles se dedicaram durante meses a tentar saber quem eram esses 4%. Eles queriam 100%. E agora você vê sempre a turma preocupada com o perigo que corre a democracia no Brasil, e você pega como exemplos os que assinaram aqui o Bresser Pereira. Bresser Pereira é socialista, assim, depois dos 60, 70 anos de idade, né? Depois, enquanto ele não foi socialista, ele ajudou aí supermercados a explorarem os que não têm dinheiro. E aí você tem Chico Buarque. Chico Buarque é a prova de que cabe numa mesma cabeça um grande letrista, um belo músico, um escritor medíocre e uma besta quadrada em matéria de política. O Chico Buarque está preocupado com a democracia aqui
enquanto celebra a ditadura em Cuba. A gente deve repetir a exaustão, isso aí, repito, gosto de músicas do Chico. Precisa repetir isso a exaustão, porque não é bom da cabeça quem pensa assim. Quem tolera a existência de presos políticos em Cuba e aceita o que faz a Venezuela e acha que lá é uma democracia, não é normal. É uma forma de loucura, para mim, especialmente estranha. E ele está querendo tirar o Bolsonaro por quê? Ao mesmo tempo em que ele acha que a família Castro deve permanecer no poder em Cuba, poder que ocupa desde 1º de janeiro de 1959, ele acha que o Bolsonaro precisa sair depois de ter sido eleito há menos de 2 anos por 53 milhões de brasileiros. E ele defendeu a tese segundo a qual a saída da Dilma é golpe. A mulher é honrada, mas é a virgem do bordel, né? Se fosse mulher honrada, é a primeira vez que eu vejo uma mulher andar só com um cafajeste, só com um ladrão, só com um bandido, mas ela é honrada, né? É uma espécie de santa do cortiço ali, habitado só por bandido. É isso que acontece. Então, que autoridade moral essa turma tem para pedir impeachment de alguém? Nenhuma. Eles estão se distraindo agora, é o exército da BIC e do computador vagabundo, né? O que passa de abaixo-assinado, eles entram. Diga aí, Fiuza. Esse grupo aparentemente desistiu daquela tese do WhatsApp, né? Porque a eleição tinha sido ilegítima e o presidente era passível de impeachment porque tinha sido um golpe de WhatsApp, não era isso? A milícia bolsonarista tinha fabricado ali uma vontade popular. O povo achava que o príncipe Haddad era a encarnação do bem, né? O suplente de presidiário. E aí vieram mensagens em massa pelo WhatsApp dizendo que não, que o Haddad era ruim e o Bolsonaro era bom, e foi por isso que a eleição teve o resultado que teve. Então, a tese até outro dia era essa, e aparentemente, pelo menos eu não vi aí elencada nesses pedidos atuais, nesse pedido atual, a questão do WhatsApp. Eles estão falando, é uma mistura, eles dizem que é a tese do Gilmar Mendes, né, do genocídio, do coronavírus, eles fingem que o STF não deu a caneta mágica para os governadores e prefeitos, sobre os quais eles não falam nada. Eles dizem também que é um problema da Amazônia, dizem que também é um problema de atacar a imprensa livre no Brasil. Quem está querendo censurar a liberdade de expressão são os adversários até do governo, não é isso? Estão querendo taxar aí como fake news tudo que não seja a informação oficial, né, da grande imprensa. Não tem o projeto de lei das fake news. Isso é o maior ataque à democracia na história contemporânea, né? A gente vai falar disso aqui mais para frente, mas isso, enfim, eles mudam o sinal, como sempre, para dizer que o governo fascista, o fascismo imaginário, né, está perseguindo a imprensa, o que é falso, o que todo mundo vê e todo mundo sabe que é falso, fora, evidentemente, a revolta de boa parte da população, não é do presidente, não é do Estado-Maior, na maioria da população revoltada com essa tentativa de se impor narrativas, né? Agora, o Vitor, é curioso observar, porque a gente fica falando aqui, pode parecer assim, bom, mas então não cabe nenhuma crítica ao governo que está aí. Cabem todas as críticas possíveis e que sejam justas. Agora, esse mesmo grupinho, né, não sei se são exatamente esses nomes, mas essa turminha que quer viver da lenda de ser de esquerda, por isso que eu digo, essa dicotomia direita-esquerda, ela só serve para quem vive disso. Porque o cara fala, não, a esquerdalha, o esquerdista, não sei o quê, mas vocês saibam o seguinte, para esse grupinho, para esses personagens, isso dá espaço, dá votos, os que eles querem, o que eles precisam, isso você vende seus produtos, você ganha espaço na imprensa, é uma vida triste, mas no cálculo deles está valendo. E eu quero dizer o seguinte, tem esquerda, nem esquerda eles são,
né? Nem a utopia estúpida do socialismo, nem aí eles chegam. Porque quando o Lula foi eleito, em 2002, e o início do governo Lula, essa vai aí para o pessoal que acha, né, que a gente fica aí acomodando com o governo, direita, esquerda, não. O início do governo Lula, quando houve a consolidação do Plano Real, né, a equipe econômica do Lula, liderada pelo Antônio Palocci, por incrível que pareça, e pelo Henrique Meirelles, fez a consolidação do Plano Real. Sabe onde estavam esses personagens que estão aí hoje pedindo impeachment do fascista, da direita, não sei o quê? Eles estavam decepcionados com o Lula. Eles diziam que o Lula tinha vendido a alma ao diabo, no momento em que, houve esse momento, né? Que quem era responsável reconhecia que o Lula queria aliar, não sei se ele queria, mas a política, as diretrizes dadas no início era aliar uma política de resgate social, Bolsa Família, etc., com a consolidação da reforma macroeconômica, que foi o que foi feito no início do governo Lula. E que todo mundo que quer ver o Brasil deslanchar apoiou, menos esse grupinho. Menos eles nunca apoiam a construção. Né? Na época eles viam que era uma construção, era o Lulinha Paz e Amor e tal, e eles ficaram decepcionados. Eu lembro de texto do Luiz Fernando Veríssimo, revoltado com o Lula, revoltado com o superávit primário, que é a responsabilidade fiscal, né? Foi o que acabou derrubando a Dilma aí quase 15 anos depois. Mas o Veríssimo já dizia, né? O superávit primário era ali o ovo da serpente, era o neoliberalismo, que agora eles estão atrás do fascismo, do bolsonarismo e tal. Então são almas penadas, né? São almas penadas. É um pedido de impeachment que vale só para a gente lembrar quem são essas criaturas, a irrelevância delas na política. Isso não vai ter consequência alguma. José Maria, só para a gente fechar então esse assunto do pedido de impeachment, peço que você seja bem breve, porque nossa convidada já está conectada aqui, então depois do seu comentário a gente já começa a nossa conversa com ela. Vai lá, Zé. Pois olha, Vitor, eu tenho a impressão que fizeram uma união no Brasil de alguns idiotas de plantão para estragar e mudar sentidos de palavras. Estão banalizando palavras fortes, como, por exemplo, genocídio, fascismo, impeachment e ditadura. Acham que podem simplesmente usar essas palavras de maneira torpe. O impeachment é um momento muito grave no país. Isso não pode se transformar numa espécie de chazinho que se toma quando a situação não está bem. O impeachment, e eu já cobri 2, ele é um processo que envolve sociedade, parlamento e principalmente vontade. A opinião pública tem que comprar a ideia. E veja bem, antes, como muda o mundo, né? Esses aí que assinaram esse documento, antes seria, meu Deus, hoje não representam absolutamente nada em termos de política. Augusto disse bem, gosto muito do Chico, gosto de vários que estão ali naquela assinatura, mas como artistas. Eles não representam a vontade política nacional. E devo informar a esses, vamos dizer, inocentes, úteis, o seguinte: o PT não quer impeachment. O PT prefere, pelos bastidores, continuar com Jair Bolsonaro. Porque sem o Jair Bolsonaro, o PT não chega ao segundo turno. Este é o sonho. A única bandeira do PT é o antibolsonarismo, porque todas as outras bandeiras do PT foram rasgadas e jogadas no lixo. Isso não vale absolutamente nada, é um pedido inócuo que vai para a gaveta, sabe por quê? O político é muito, mas muito racional. Todos pensam no seu metro quadrado. E eu, como vou ficar? E todos já fizeram essas contas e descobriram que não ficam bem depois do impeachment. E aí o que acontece? Eles recolhem, não há voto, não há nada. Então, esse pedido de impeachment não vale absolutamente nada, porque não preenche aqueles pressupostos que eu disse, de vontade da sociedade, de entendimento, de história, de sentido do tempo. Nada disso. É apenas mais um ato de faz de conta e mais um ato político. Ninguém quer, não há possibilidade desse momento.